Olá, meus queridos, minhas queridas, que está ouvindo aí. É muito importante esse vídeo aí que eu vou falar para você, que fala sobre os escolhidos, aqueles que Deus escolheu, aqueles que são chamados para a obra de Deus. E hoje eu quero falar, eu sei que essa palavra vai falar para você. A primeira é uma pergunta que eu vou fazer para você. Tudo nessa vida tem uma meta. Tudo nessa vida tem um princípio, tem um meio e tem um fim. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 2, o verso 11, que Jesus principiou o seu ministério em Caná da Galileia, no casamento. Foi o primeiro milagre, e ali o Senhor já estava se manifestando, porque era o início do seu ministério. E você vai ver lá no Evangelho de João, no mesmo Evangelho, capítulo 18, 30, quando o Senhor conclui o seu chamado, ele fecha o ciclo para abrir outro ciclo com a nova dimensão. Ele fala dessa forma: Pai, consumado está. Ali o Senhor encerra uma etapa, as palavras de Deus, abre, ele fecha tudo, ele conclui algo que ele veio para fazer. Nós vimos isso também na vida do apóstolo Paulo. Você vai ver em Filipenses, capítulo 3, 13, ele diz: irmão, não é que eu já tinha me considerado ter ganhado o prêmio, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, deixando para trás, e olho para o alvo que é Cristo. Isto é, eu não cheguei lá ainda, eu tenho uma meta a cumprir, há muito, ainda tenho um caminho a percorrer, mas uma coisa eu faço, eu destruo as pontes por onde eu já passei, para eu não voltar mais. O que ficou para trás, ficou. Eu quero seguir para o alvo. Há um alvo, há uma meta, eu tenho que continuar. Mesmo doendo, sangrando, mesmo o peso é grande, as angústias, a pontos é grande, mas eu tenho que continuar. Eu não posso perder o foco. Eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda. Era isso que Paulo queria dizer, como o Senhor falou para Josué, capítulo 1. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas vai para frente. Mas tem uma barreira, tem que pular, tem que atravessar. Não há atalho, com Deus não trabalha com atalho, não, vai seguindo. Por isso que o salmista Davi diz no Salmos 18, que com o meu Deus eu salto muralhas. Não há barreira, obstáculos na vida do cristão quando ele anda com Deus, porque o próprio Deus, ele levará cada vez mais a uma dimensão, maior, que eu sei que Deus, ele não vai te deixar, não vai te desamparar. E Paulo, ele chega lá em 2 Timóteo, escrevendo para o seu filho na fé. Você vai ver ele, talvez Timóteo tinha mandado alguma coisa reclamando que a luta era grande e o que ele estava passando era muito dificultoso. E o que acontece? Aí Paulo escreve ali para Timóteo. Paulo, lá da cadeia em Roma, ele escreve dando palavra de ânimo, meu querido. Você já imaginou? Paulo os seus dias já estavam contados. Ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 7. Ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele diz: desde agora a minha coroa já está preparada, que aquele justo juiz me dará. E ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, não só a mim não, para você também. Não pare, se desperta, anda. Eu já cheguei aqui, não vem dizer que não dá. Você sabe, você andou comigo, viu as minhas perseguições, as minhas angústias. Você sabe o que eu passei, mas em todas essas coisas, o autor que escreveu Romanos,
capítulo 8, 28, que todas essas coisas contribuem para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Não é para qualquer pessoa, é para aqueles que amam a obra de Deus, é para aqueles que são escolhidos, é para aqueles que verdadeiramente têm um propósito e sabem e reconhecem que foi escolhido por Deus. É para aqueles que amam a obra de Deus. Aí ele conclui em Romanos 8, 37, que diz: e em todas essas coisas somos mais que vencedor. E agora ele está dizendo para Timóteo, porque nós sabemos que Timóteo, ele era um cara muito pacato. E Timóteo, ele era tão pacífico, tão assim, tão manso, que ele irritava Paulo. Timóteo, ele tinha um temperamento muito manso, e Paulo tinha um temperamento muito forte. O temperamento de Paulo era tão forte que nem o Bernabé, nem os demais, nem Marcos conseguiam andar com ele. Houve briga, discussões, porque Paulo tinha o pavio curto, não levava desaforo para casa. Ele era muito zeloso, era muito certo. Paulo não aceitava um 9 na sua vida. Para também dar um 10 era muito difícil uma pessoa. Ele estudou com quem? Com Gamaliel. Do jeito que ele era zeloso na lei, quando o Senhor falou para Ananias lá em Atos 9, ele agora estava fazendo as mesmas coisas. Quando o Senhor revela para Ananias para orar para o Paulo, ele disse: Senhor, que negócio é esse? Orar para aquele rapaz? Ele vai me perseguir, me matar. Eu tenho visto o que ele tem falado. Mas o que o Senhor falou para Ananias? Ananias, vai, que eu sei que você está julgando ele, mas ele para mim é um vaso precioso para a minha obra. Meu querido, e como foi mesmo, né? O maior doutrinador, o maior derrubador de seita até hoje foi as cartas que Paulo escreveu para nós. Quantas coisas lindas e maravilhosas nas cartas de Paulo. A maioria do Novo Testamento foi ele que escreveu as cartas. Muito maravilhoso, precioso. O Senhor provou que era precioso, né? Quantas seitas caem por terra através das cartas de Paulo. O maior doutrinador, o maior destruidor de seitas é Paulo. As cartas dele. E agora ele está escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, exortando, dizendo: olha, lembra que tu aprendesse comigo, as letras, cuidar dela, para que tu pregando aos outros, tu mesmo não venha ficar reprovado, porque tanto salvará a ti, como aqueles que te ouvem. Ser um exemplo, não desista. Olha o dom que que você tem. Prepara-se, aprova, para ser aprovado diante de Deus. O Paulo está escrevendo isso para. E não diga que não dá, porque Paulo disse, o que Paulo olhou ali para trás agora nesse momento, ele chega no final, toma um fogo, respira e olha para trás. Paulo disse: olha, Timóteo, muitos só apenas começaram. Você lembra de fulano, de ciclano? Ele dá uma lista que mal nos causou, mas esses eram o quê? Esses morreram na fé no meio do caminho. Muitos gostariam de chegar onde eu cheguei, onde você está. Você está aí, você é um vencedor, você está na reta final. Eu já cumpri a minha meta, agora você tem que cumprir. Ei, quantos? Porque nem tudo que era ontem é hoje. E nem tudo que é hoje pode ser amanhã, meu querido. Paulo estava dizendo isso. Quantas pessoas preciosas têm dons preciosos que Deus dá, meu querido, mas infelizmente morrem na fé. Começa com a empolgação, com uma corrida. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do 25, ele fala que os corredores correm, os atletas correm nos estádios para ganhar uma coroa corromptível, mas ele disse: eu corro não combatendo no ar, eu corro pela coroa incorruptível. Ele disse: eu reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ficar reprovado de alguma forma. Ei, meu querido, é como uma carreira, como um atleta. O atleta ele tem que se abster de muitas e muitas coisas para se preparar para ganhar uma coroa. E ele faz essa comparação ali em Roma, né? Em Olímpia, que tinha muito. Paulo usou aquilo como uma metáfora, né? Como uma alegoria, para dar um exemplo e identificar, e escrever e falar para o seu filho na fé, Timóteo. Meu querido, Paulo estava dizendo: quantos que só apenas começaram, quantos que poderia chegar onde eu cheguei,
Oh, meu querido, nem todos aqueles que começam conosco vai terminar. Paulo estava relembrando de muitos que começaram com ele, empolgados, cheios de empolgação, cheios de ousadia, mas verdadeiramente não suportaram as lutas. Oh, meu querido, quantas pessoas que Deus tem grande obra na vida deles. Deus deposita grandes talentos, talentos preciosos dentro da vida de cada um, para ele chegar até o fim, porque é o que ele falou para Daniel: vai até o fim. Daniel capítulo 12, 13. Daniel, a ciência se multiplicará, muitas coisas vão acontecer. Não cela essas palavras, porque daqui até lá, mas vai até o fim. Ei, o Senhor também, da mesma palavra, ele diz, lá em Mateus 24, 12: por se multiplicar as iniquidades de muitos, o amor de muitos esfriarão. Ei, meu querido, o amor de muitos. E este evangelho será pregado em todos os quatro cantos da terra. No capítulo 13 e no 14 ele disse: então, quando for anunciado o meu evangelho a todos os quatro cantos, vai virar o fim. Ei, tem que ir ao fim, tem que ir até o fim. Sempre o Senhor conclui finalizando. Sei que não é fácil finalizar. Eu não sei o que você começou, um estudo, um trabalho, uma formatura. Sei que você quer alegrar, é defender uma tese, os filhos, é alegrar o coração dos pais, é muito bom fazer. Mas será que é isso mesmo que você escolheu? Você tem certeza que você quer concluir? Nunca foi fácil concluir. 95% das pessoas, muitas das vezes, ele desiste no meio do caminho. Mas não é para desistir, não. A hora é para marchar, escapar para a nossa vida. Oh, meu querido, quantas pessoas talentosas que pararam, que se venderam, que desistiram. Nós vimos Judas. Judas era um dos caras mais talentosos dos 12 que o Senhor escolheu. Você está vendo que Judas era o quê? Ei, ele era quem tomava conta das finanças do Senhor Jesus. Você vai ver isso lá em João capítulo 13. Você está vendo que Judas é alguma coisa qualquer? Não, ele era eloquente. Porque que quando o Senhor falou que um deles ia trair, e todos os discípulos ficaram preocupados, perturbados, e pediu para que o Senhor falasse, eles pensaram todos, menos Judas, porque aos olhos de todos, Judas era o mais perfeito, meu querido. Ei, era o mais perfeito, porque Jesus, ele conhece a cada um, o Senhor dá o livre-árbitro. Ei, ele dá o livre-árbitro, ele não libertou, como o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 5, verso 1 e o verso 13. Ei, ele falou: não abuse da vossa liberdade, que o que Jesus libertou. Ele diz lá em Colossenses capítulo 1, 13, que o Senhor nos resgatou das trevas para a sua gloriosa luz. Ei, se você, mesmo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, se você quiser fazer o que se você quiser, você vai fazer. Se você fizer certo, terá galardão. Se você fizer errado, o Senhor deixa. Mas cuidado, ele diz lá em Gálatas 6, né? O 7, ele não se deixa se escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele também separar. Ô, meu querido, o Senhor, mesmo te escolhendo, mesmo estando no Espírito Santo de Deus, ele não vai te impedir de você fazer o que é certo e o que é errado. Se você fizer o que é certo, ele vai te dar o galardão. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que suas obras, o seu galardão acompanhará. O Senhor diz também lá em Efésios capítulo 2, 9, nós não somos salvos pelas obras, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, isso não é de vós, é dom de Deus. Mas no 10 ele diz: mas nós fomos feitos para as boas obras. Ei, nós não fazemos a obra para ser salvo, porque já somos salvos. E se você não faz a obra, é porque você não é salvo. É o que Tiago fala: mostra a tua fé pela tua fé, que eu te amostro a minha fé pelas obras. Então, meu querido, Deus deu o livre-árbitro de você seguir a ele ou não. Você vai lá em Deuteronômio capítulo 19 e 30, ou 30, 19, que ele diz: eu tomo os céus e a terra por testemunha, como eu deixei diante de vós, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele ainda dá um conselho, ele escolhe para ti a vida. O Senhor ainda dá uma opinião, ainda dá um conselho, dá a dica para você escolher a vida, escolher o que ele é a vida. Então, meu querido, aí Paulo está dizendo isso para Timóteo: não desista, Timóteo, não diga que não dá, não diga que não dá.
Não vem com essa conversa. Eu consegui, você também pode. A gente vê tantas pessoas, homens talentosos, Sansão, um jovem que tinha tudo para glorificar o nome de Deus, o escolhido, já nasceu de um milagre, foi cheio do Espírito Santo de Deus no ventre da sua mãe era estéril, já nasceu de um milagre, talentoso, um homem mais forte para glorificar o nome do Senhor. Mas esse negócio de obedecer, pai e mãe, o Senhor, não era o critério de Sansão, não. Sansão é um exemplo para não ser seguido, meu querido. E o que foi que aconteceu? O grande talento que Deus colocou na vida de Sansão, tinha uma unção que destruía todos os inimigos. Oh, meu querido, mas o que foi que aconteceu com a vida de Sansão? Deus, ele seguiu um caminho que não foi o que Deus projetou para ele. Ele quis seguir o seu próprio, achando que é dono do seu nariz. É como a palavra do Senhor diz, lá em Jeremias capítulo 17, 9, enganoso é o coração do homem, e quem conhecerá? O próprio Senhor responde, eu conhecerei, esse quadrinho. Aí você vai ver, lá em Provérbios 26, 23, filho meu, dai-me o teu coração, e os teus olhos observam o meu caminho. Oh, meu querido, enganoso é os nossos corações, como ele diz também em Provérbios 4, 23, de tudo que você tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede o caminho da vida. Provérbios 1, 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos tem perdido o temor, meu querido? Tem morrido no meio do caminho, parado, estacionado. Por isso que Paulo diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você está de pé, já dá trabalho para se levantar. Ele diz em Provérbios 16, 6, que pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal e seguem. Oh, meu querido, Sansão, ele teve uma morte precoce, prematura, não foi até o fim, não concluiu um plano que o Senhor não planejou para ele, como na vida de Judas, como na vida de tantos que estão desistindo no meio do caminho. Sansão pagou com a sua própria vida pelo preço da desobediência, coisas que o Senhor não tinha projetado para Sansão. E você, meu querido, porque você quer desistir, porque você quer parar, porque você quer seguir o seu próprio nariz? Oh, meu querido, por que você quer seguir o seu próprio nariz? Achando que você é o bambambam, o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola gelada lá no deserto. Não, você não é nada sem Deus. O Senhor diz lá em João 15, 5, sem mim nada podereis fazer, tudo é de Deus, vem de Deus e para Deus são todas as coisas. Romanos capítulo 11, 36, oh, meu querido, mas dá. Não diga que não dá, não diga que não dá, porque dá. Deus jamais vai mandar você passar por um canto sem que ele antes já tenha vencido. Ele diz lá no livro de Hebreu capítulo 2, se não me engano, 18 ou é 4, 18, assim como ele foi e venceu, nos dará força para vencer, assim como ele venceu, fará com aqueles que estão com ele vençam. Ei, ele diz lá em Isaías 45, eu irei na frente e preparei-vos o caminho. Deus nunca vai mandar você passar por um caminho, meu querido, sem que ele já tinha passado antes, jamais. Ele diz lá em Isaías 43, 2, quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando passarem pelo fogo, eu também estarei contigo. As chamas nem o fogo te arderá, nem a chama arderá em ti. Ô, meu querido, tem coisa que é eu e você, não adianta você esconder a Deus. Deus apenas vai passar conosco. Tem coisa que não é para Deus, é para mim, é para você. Então, meu querido, essa é uma mensagem do coração de Deus para você. Conclua, vá até o fim e receberá a coroa da vida. É até o fim. Não desista. Não deixe que dia Satanás te pare. Seja dependente de Deus. É o que o apóstolo Tiago diz. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo vai vir uma vez, você vai resistir. Vai vir duas, você vai resistir. Vai vir três, quantas vezes vier, ele foge, ele vai voltar de novo, vai pegar outra pessoa, porque ele nunca vai desistir de você. O que muitos crentes não têm, Satanás tem de sobra. É o que? Persistência. Ele nunca vai desistir de você, ele nunca vai levantar a paz para você, meu querido.
Enquanto estivermos aqui é luta, é guerra. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomada à força, mesmo nós já estamos salvos em Cristo Jesus. É que o Senhor fala lá em Lucas 16:16. Ei, porque a nossa guerra, meu querido, não é com o império do Jesus, não era com o império romano, era com o império das trevas. E nós estamos num mundo que quem domina é Satanás. 1 João capítulo 5:19. O mundo já é do maligno. 2 Coríntios 4:4, ele diz: o príncipe desse mundo é Satanás. Satanás domina, ele diz lá em Lucas capítulo 4:4. Quando ali Jesus estava com fome, ele foi lá no deserto provado, 40 dias, 40 noites, e se apareceu o Senhor. Ei, ele vai investir aqueles que têm preço, que é precioso. Tem muitas pessoas que vai para macumba buscando a coisa, sabe? Satanás não oferece nem nada a ele. Ei, tem que ser crente, tem que se valorizar, tem que trabalhar. Satanás, ele oferece todas as coisas para pessoas talentosas, vê que quando Nabucodonosor mandou buscar o que? Os crentes de Jerusalém. Ele não quer crente de Babilônia, não. Ele não quer jovem de Babilônia, não. Ele quer crente precioso, que tem caráter, tem dignidade. Ele quer você, meu jovem, que você se valoriza, que você tem um caráter. Oh, meu querido, e quando a gente tem um caráter, e a gente anda guiado pelo Espírito Santo de Deus, como diz lá em Romanos 8:14, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e andam no temor do Senhor, onde ele chega, é ele que te traz regra, meu querido. O Senhor dá essa autoridade. Ele te traz regra, que nem Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Quando o rei ofereceu os manjares, ele te traz regra. Jefté, meu querido, mesmo sendo filho de uma prostituta, tinha tudo, foi expulso dos seus meus irmãos. Ele vai para Nob, e chegou lá, os levianos acompanhou ele, não foi ele que acompanhou os levianos. E ele foi ser juiz, meu querido. Você acha que ele não escolheu depois aqueles levianos que acompanharam ele? Ele colocou no trono. E ele poderia ter mandado matar seus irmãos, mas ele não tinha um espírito de vingança. Vê a história de José, meu querido, também. Aonde ele chegava, ele ditava a regra. Vê Davi, dentro do gigante, ele ditou a regra. O que darão para matar esse? Ei, você tem um valor. Se valorize. Infelizmente, são poucos os que têm se valorizado. Vê a história de Vasti. Ela se valorizava porque o rei colocou uma coroa na cabeça dela. Talvez deu tudo a ela. Achou que ela ia se prostrar diante dele, dançar para um monte de bebarrão. Não. O rei mandou chamar, ela falou não. A segunda vez não. Porque tem muitos homens aí que faz a mulher de um objeto. Menos Vasti. Vasti poderia perder a sua coroa dessa terra, mas a coroa de glória não. Ela não se curvou nem na primeira nem na segunda vez. Ela não ia dançar, se expor para um monte de bebo, não. Ela se valorizava. A palavra diz que a mulher sábia edifica a casa. Ei, a mulher cede os rubins, a mulher é a coroa do marido. Ei, é como um jardim fechado. Mesmo assim é o homem. Entendeu, meu querido? A palavra do Senhor diz em Provérbios 14, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba o homem. Por que Salomão esqueceu de falar com o homem? O homem sabe edificar a casa ou derruba? Claro que derruba. E onde você está fazendo a sua casa? Na rocha? Ei, o homem pode ser o cabeça. Você pode ser bambambam, dizer que é o homem, você é o cabeça. Só que a mulher é o pescoço, ela é a base. Na hora que ela quiser derrubar, derruba. Ei. Então, meu querido, o Evangelho de Cristo é isso. Primeiro, para você ser um missionário, um obreiro na casa do Senhor, tem que nem diz lá o Paulo escrevendo ao Timóteo, tem que ser marido de uma mulher que domine bem a sua casa, bem a bom testemunho, e que maneje bem a palavra da sabedoria. Então você vai deixar se levar por qualquer vento de doutrina. O Senhor manda você examinar as escrituras. João capítulo 5, 39. Examinais as escrituras, porque vós cuidais nele ter a vida eterna, e são elas que me testificam. O que o Senhor falou para Josué? Medita nessa palavra de dia e noite, porque tu farás esse povo verdade até a promessa. Ei, olha a responsabilidade de um escolhido. Olha a responsabilidade de um escolhido. Tu farás esse povo verdade até a prometida. Ei, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, 23, recebi do Senhor, que também vos ensinei. Ei, o que Deus nos dá não é para mim, a árvore não dá o fruto só para nós mesmos. Apesar que lá em Gálatas capítulo 5,
22, 23 fala, né? O fruto, a paz, a unidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o amor e um monte de coisa. Contra isso não há lei. Então, lá fala do fruto da alegria também para nós, nas tristezas, nas angústias. O Espírito vai derramar esses frutos de paz. Mesmo que você esteja passando luta, mas ele disse que mandaria o Consolador. Ele diz lá em João 14, 27, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. O Senhor nos dá condições, Ele derrama o amor dentro dos nossos corações. Paulo diz lá em Romanos 5, porque o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações. Então não há desculpa diante de Deus, meu querido, não queira desistir, vai até o fim. Esta é a palavra do coração de Deus. Eu sou o evangelista José de Arimateia e essa é a mensagem do coração de Deus para você. 25 minutos, um pouquinho, mas assista esse vídeo todo que é muito bom e você vai ver que vai tirar muitos proveitos. Você tem a marca de Cristo, que é São Paulo. O rosto de Paulo era cheio de hematoma, assim, ó, meu lindo. Não tinha esse narizinho bonito aqui, não. Ele era cheio de hematomas, porque ele dizia: eu trago as marcas de Cristo no meu rosto. Muitas pessoas querem ser Paulo, mas não quer passar o que Paulo falou. Eu não quero passar o que Paulo falou. Serás meus imitadores, como ele tinha. Você já imaginou o cara, a ousadia dele? Se colocou no lugar do Evangelho. Serás meus imitadores, como eu fui de Cristo. Não mandou olhar nem para Cristo. Ele sabia o que fazia, tinha certeza do que fazia. Talvez o rei dos céus tenha tomado a força, que nem Jacó. Você está enfrentando o quê? Que luta você está enfrentando? Você vai ver isso lá em Lucas 16, 16. Aí você vai lá para Gênesis capítulo 32, se não me engano, 32, quando ele lutou com o anjo. Era uma guerra para ser abençoado. Ei, nada vem fácil da mão de Deus, é com muita luta, mas é uma benção. O anjo deu uma putrucada em Jacó, deixou ele mancando na pedra com uma deficiência, mas ele foi abençoado e saiu alegre e mudou a história dele até hoje. Jacó é uma benção para nossas vidas. Está lá no céu com o nome de Jacó. Tem algum receita aí que fala, papai, reigração, voltar atrás para tirar o nome de Jacó? Isso é coisa do capeta, espírito familiar. Jesus colocou na genealogia dele 2 prostitutas e mais outra. Por quê? Porque quando a pessoa tem um encontro com o Senhor, a vida dele muda. O Senhor não leva em o tempo da nossa ignorância, quando ele fala lá em Atos dos Apóstolos, se não me engano 17, 30 ou 35. Deus não leva em tempo, a partir do momento mais que nós encontramos com o Senhor, precisamos mudar. O que roubava não rouba mais, o que se prostituía não se pra, andando para o alvo, sempre buscando. Perfeito eu não sou e nem você é, porque senão já tinha sido arrebatado. 26 anos que eu oro por esse cabrinho aqui, ó, e ainda não se converti totalmente. Tem tanta coisa ruim para sair, mas eu chego lá, até chegar o varão perfeito, que nem Paulo diz usando o pé. Amém, meu querido? Um cheiro no coração. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.